né? Não existe poesia sem dúvida, não existe poesia sem desconhecimento. A poesia conhece desconhecendo, não é? Ilumina fazendo sombra. Então, se eu pego um poeta como Cruz de Souza, que é o poeta mais iluminado da poesia brasileira, daí que Silvio Romero, no final do século XIX, disse, né, que Cruz de Souza era o primeiro poeta brasileiro em 400 anos. Claro que há exagero nisso, e Silvio era muito, né, foi um crítico da época muito veemente. Eu acho que é bom essas figuras assim. Ele parecia, de certa forma, com Paulo Francis, né, no final do século XIX. Mas, enfim, ele colocou isso. Claro que eu não endosso isso assim inocentemente, mas Cruz de Souza é um poeta para ser pensado, né? À medida que essa luz sombria dele desapareceu no século XX, né? Embora poetas como Mário de Andrade, poetas como Eurídice Fontela, enfim, muitos poetas, né? E está aqui o próprio Tiago de Mello, eu veria nesses poetas todos algo que é bem próprio da poética de Cruz de Souza, e que é tema de doutorado meu na USP, que é justamente o clamor, né? Essa poética que clama, essa poética que se elabora na voz. Então, eu estava vendo o Tiago lendo aqui, como que ele, nessa situação da leitura aqui, de repente, ele coloca outros dados, né? Vai citar uma cidade de um país latino-americano, ele fala essa cidade e tudo, e isso não está no texto dele. Então, ele fez várias adaptações aqui, mostrando justamente enfim, essa ligação da poesia dele com uma certa vocalidade, não é? Com a voz, não é? Então, se a gente pega num poeta como Cruz de Souza, só para fechar e então falar dessa matemática sombria, quer dizer, nós vamos ver ali, não é, poemas rigorosamente metrificados, né? E rigorosamente rimados, né? Poemas isométricos e isorrítmicos, né? Quer dizer, com a métrica harmoniosa e com as rimas também harmoniosas, né? E tudo aquilo, não é, repleto de mistério, e tudo aquilo sombrio, não é? E não é isso mesmo, esse sombrio que nós encontramos no texto de um Platão, ou no texto de um Parmênides, ou no Heráclito, não é? Não é essa sombra que perpassa os pré-socráticos e que depois vai aparecer até com mais profundidade, por exemplo, né, nos neoplatônicos, em Santo Agostinho, em Plotino, não é? Em São Juan de la Cruz. Quer dizer, toda essa sombra, na verdade, para mim, marca esse modo de percepção do poético. E é essa questão da percepção que o psicopoético está colocando com esse tema, a poética do olhar, colocando em questão justamente o que percebe, né? E nós estamos aqui, e nisso estamos concordando, né, Tiago? E acredito que Dom Ivone também, que o poeta enxerga quando todos pensam que ele é cego, né? Daí, por exemplo, eu falei de Tiresias, né, no contexto da Odisseia de Homero, que é justamente o conhecedor, né, ali naquele... É o que via mais. Eu estou falando, na verdade, Tiresias aparece, né, como esse conhecedor mesmo no Édipo Rei, né? Que quando ele vai clarear a existência de Édipo, né? Depois a própria cena, né, de Édipo arrancando os olhos e tudo, nos chama a atenção, né, para uma espécie de metáfora do enxergamento de fato, né? Do ver, né? Então o poeta enxerga a partir da sua visão interior, e que no meu ponto de vista, sempre uma visão anterior também, né? E que era isso que eu gostaria de colocar aqui, até se fosse possível, lendo um trecho de um poema inédito, chamado Sobre o Mar, mas não sei se haveria tempo e paciência. Poderia ler.
Ou não? Não, quando fosse. Não, lê agora. Pode ser. Então, eu sempre tenho a impressão de que quando começo a falar, acabo falando muito, né? Não é impressão, tenho certeza. Tenho certeza. Certamente todos conhecem aquele poema de Drummond, América, né, em que ele diz: sou apenas um homem pequenino diante do mar imenso. Há 13 anos atrás, eu, participando aqui mesmo do Psicopoético, né, achava justamente o contrário, né, que eu era um homem imenso perto de um mar pequenino, né, e as coisas caminham, né, no sentido de mostrar a nossa condição precária. Sobre o mar. O primeiro mar, mas não o mesmo mar, ou já não mais o mesmo. O primeiro mar, mas outro mar, não o outro mar, talvez mesmo pelo que tenha daquele, no mesmo novembro, era novembro, que agora retorna, nublado, ventoso, incerto. 3 dias evitando o mar, andas nesta sesta de sexta-feira em direção ao mar, depois de tê-lo olhado teluricamente por 3 noites, de o ter terno no ouvido, ouvindo-o comprimido, soluçando na escuridão, depois de presenciar a incapacidade ôntica do mar, andas contra o mar. O mar se esconde em si. Quanto mais perto de, menos aquilo, menos o que pensavas, de longe ser o mar. Mais a ausência do mar e a presença do não-mar, do que se nega a nascer, onde desaparece, o mar aparece, onde desfaz-se fechando, onde não se ondeia, o mar acontece, ilusão entre água, céu, sol e areia, entre o que não entra, entre o entrelaçamento. E chove, agora, aqui, como chovia outrora, ali, não a mesma chuva, mas uma mão tenta abrir a porta, não é a chave, força, não é a chave, tenta, empurra, não é a chave, fala, insiste, abre, entra, esqueceu um relatório, não encontra, sai, fecha a porta. Agônico, espancavas o mar, 1, 2, 3, 1000 vezes. Aquela porta não se abria, não podia se abrir, estavas do outro lado de dentro. Quanto mais espancavas, mais fechava-se aquela porta. A porta em ti tinhas esquecido, não um objeto, palavras, tinhas falado, tinhas lembrado, o mar não ouvia. A chuva em mim, outra vez, em outro lugar, não outro, nem o mesmo, a chuva interna, íntima, insone, entrando adentro, mas abrindo em si, longe, ansiosamente, grave árvore gritante, terrivelmente, como um corpo, quase 3 corpos, um desmanche, a mesma mancha, outra vez, a mesma memória disso, ainda, mancha, vibra, morre, para nascer, luta com o abismo,
Sente, quebra-se nas vidraças, urra, cão, arma, tigre, osso, letra. Esse silêncio que é ele mesmo, é nada, não. Passa entre dois nomes, entre três pernas, perde-se, erra, afoga-se, e afogado é fogo, ardente ar, ampla errância, não sendo para ser, sem tudo é para mim, essa queimação líquida dos sentidos, ausência, alma de uma demência, a distância, mas além do distante, fecha-se, assim morre, assim está viva, onde se move o opaco ruído das coisas sem telhado e ocultas, ali onde se dissolve a intensa cor das sombras sem origens e díspares, aqui onde, movendo-se e dissolvendo-se, revolve-se entre a água, pela areia, em meio ao céu, coberto de nuvens, esse cavernoso tempo, aí, nesse lugar onde não estamos, nesse onde que não está em nós, mas com ele nos confrontamos, andamos para estar, nunca estamos, onde começamos a desaparecemos, chove onde estaríamos, onde alarga-se o mar, alaga-se o ar, quem anda, eu, algum por esta tarde, vai sempre para si, vai, guarda-chuva aberto, contra o encontro, a desencontrar-se, a desencantar-se, o arvoredo, o arvoredo, o arvoredo, nada ouve, nada é audível, não há ouvido. Andas no próprio vão, contigo, mas nem mesmo em ti, além, pés ante pedra, esse murmurar insistente do aquém, insistentemente murmura, onde começa o mar. Conhecido desconhecimento, ó isso que tem ausência demais para ter nome, que tem presença demais para caber no mundo, ó nada que não sou eu, mas que, a mim sabendo, busco vir a ser, ó outro que eu sou, a assombrar por toda parte, esse todo de que parto, essa parte em que me perco, ó mar, que é tudo isso, que por isso mesmo é nada, que assim sendo é tudo, que está no outro, escuro eu, ó morte, desconhecido conhecimento. Acredito que eu, pela primeira vez na minha vida, não me apresentei muito bem. Então, para concluir, dizendo que me senti muito honrada ao lado do poeta famoso Tiago de Mello, nunca pensei que um dia teria essa oportunidade, e também ao lado do meu ex-aluno, que hoje me supera, vou dizer uma poesia, ou melhor, como professora sempre ensinei, onde o poeta disse, vou dizer um poema, que foi inspirado não na poesia do olhar, mas na poesia da emoção. O vento do outono sopra as folhas requecidas do sono. E, triste e desencantada, que as ilusões compõem. Tu chegas, porém, vens do mar e trazes nas asas de cristais de sonho os verdes cantos das sereias marinas. Cantas no veio ressequido dos cantos doloridos, onde as rosas
exalam suspiros doridos, cantas. Ansiosa e trêmula, em vão, estendo os braços para te prender. Eu vou me despedir de vocês, estou fatigado, com 3 coisas diferentes, bem diferentes. Depois do poema tão denso, um verdadeiro sortilégio de criação poética, tomando o mar como pretexto, é a vida inteira que está dentro do poema do índio. Depois de ouvir o poema da nossa presidente, que ela diz que é de emoção, mas muito bem trabalhado, vou me despedir de vocês, dizendo que fui muito feliz convivendo com cada pessoa com quem estive aqui. Então eu vou dar 3 presentes. Um é de ignorância. Há mais de meio século que eu leio poemas todos os dias, que trabalho com criadores poéticos. E, no entanto, eu não encontrei ainda a medida universal, a fita métrica, capaz de dizer: este poeta é grande, este poeta é menor. Eu fico muito acanhado quando me chamam de grande poeta. Esse poeta é maior, esse poeta é menor. Não. Os que nasceram poetas são poetas. E cada um de nós tem os seus prediletos. Somos todos irmãos, todos companheiros. E é muito natural e é muito lindo até que existam essas coisas chamadas predileção. Eu incluí entre os poemas que eu mais amo, já disse aqui, um poeta de quem ninguém ouve falar. A meu ver, um dos maiores criadores, isso sim, posso dizer que é um dos maiores criadores, que se chama Joaquim Cardoso, o pernambucano, arquiteto calculista de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, os construtores do Brasil. A segunda coisa que eu vou contar é dedicado à professora matemática. Eu tive um professor de trigonometria quando estudava no ginásio amazonense Pedro II em Manaus. E eu quero que todo mundo esteja aqui, não acredite, creia que eu não estou inventando absolutamente nada. Ao contrário, eu vou resumir. E eu devo a esse homem uma extrema felicidade. Ele é um apaixonado pela trigonometria. E ele, quando demonstrava o teorema do quadrado da hipotenusa soma do quadrado dos catetos, ele colocava na mesa, na lousa, chamávamos de lousa o quadro negro, ele ia escrevendo, ia falando e colocando os números, de repente ele começava a dizer: sinta um cheiro de violetas, sinta um cheiro de violetas, é o quadrado da hipotenusa que vem raiando no horizonte negro do quadro. E eu vou me despedir com um poema que vou dedicar a um companheiro da Faculdade de Medicina que encontrei hoje aqui e que é escritor como eu. Eu não, há mais de meio século que não vi esse companheiro. Eu encontrei esse poema escrito, gravado na parede do antigo hospício construído no tempo de Dom Pedro II e que foi depois transformado na sede da reitoria da Universidade do Brasil, da antiga Universidade do Brasil. É o poema de um louco. Estive doente de tudo, dos olhos, da boca, dos nervos até. Dos olhos que viram mulheres perfeitas, da boca que disse poemas de brasa, dos nervos manchados de fumo e café. Estive doente de tudo,
Estou fatigado, não posso escrever. Eu quero um punhado de estrelas maduras. Eu quero a delícia do verbo viver. Levanta não, Tiago. Aí, gente, realmente ouvir as considerações finais dos colegas para a gente encerrar. Mas é interessante porque a gente propõe as perguntas e ninguém realmente faz. Aí, quando a gente está encerrando, as pessoas começam a se manifestar. Mas tudo bem, vamos ouvir o Gabriel e depois a gente faz o encerramento. Porque eu queria discernir entre a poética inspirada versus a poética trabalhada. Que a mesa pudesse trabalhar esse assunto, pelo menos uma fala de uns 3 minutos para cada um, para que pudesse discernir entre a poética inspirada e a poética trabalhada. Tá? Rosa é uma rosa rosa. A rosa rosa é rosa. Uma rosa rosa é rosa. Rosa é a rosa rosa. Rosa, uma rosa. Rosa é a rosa. Rosa, uma rosa, rosa. Eu pedi para discernir entre a poética pensada e a poética estruturada. A poética inspirada versus a poética trabalhada. Porque ontem, Chaves de Mello falou, né, que teria de... faz um poema que ele trabalha, eu acho que ele deveria trabalhar o poema. O Nelito, que ele falou, a primeira parte da intervenção dele, antes de eu ler o poema dele, ele deu, mesmo que essa resposta, antecipou a resposta à questão que o companheiro falou. Em parte, quando não falou a respeito, quando não falou a respeito. Eu acho que não existe explicação. O poeta é um artesão, não resta dúvida. Se não trabalhar, não será grande. Isso, na verdade, é claro que há a inspiração, mas entre aspas, né? Não como aquilo que, do jeito que vem, vai para o papel, então aí tem-se a partir daí uma grande obra e tudo. Mas a inspiração, entre aspas, né, existe no sentido de que há uma percepção sensível do real. Há uma capacidade no poeta, que é o artista por excelência, e nos artistas, de um modo geral, há essa capacidade de se sensibilizar com as coisas. Não é, Tiago? Dona Ivone, Haroldo e todos aqui, há essa capacidade que eu vejo mesmo como uma capacidade estranha, não é? Esse modo estranho de se relacionar com as coisas, não é? Como, de forma que essas coisas não são apenas coisas, na verdade. A coisa para o poeta não é apenas coisa. Daí que um Heidegger, né, já que o Tiago lembrou, essa questão dele com a poesia, poeta, filósofo, né, até mais apropriado do que filósofo e poeta, Heidegger escreva todo um tratado, né, sobre o que é uma coisa. Né? Então, uma coisa para um poeta, né, não é como acaba sendo, né, para a maior parte das pessoas. Eu diria que uma coisa seria justamente para o poeta a parte escura, o lado escuro, o lado de dentro, não é isso? E como o poeta é marcado por um desejo de comunhão, a poesia surge como um fator de comunhão entre
entre os povos, né, entre as pessoas, e ela vai, né, até chegar aqui, né? O psicopoético afirma, né, essa função de comunhão que a poesia tem, né? E aí se mantém, né, por 15 anos, né? É justamente, enfim, né, tem isso porque Haroldo, né, sendo, né, o poeta que deu essa característica ao psicopoético, né? Mas dizendo isso, eu vejo que eu respondo apenas essa parte da inspiração. A questão da racionalidade, Gabriel, né, é evidentemente que vem ao caso, né, no momento de trazer, né, no momento da elaboração do artefato poético, porque um poema, né, um poema e não a poesia é um artefato artístico, não é? E é um artefato, muita gente pensa que sempre foi um artefato artístico. Não, é um artefato há aproximadamente 150 anos, né? Isso é a modernidade que coloca, que dá à poesia um estatuto de artefato estético, de artefato artístico, até chegar mesmo à questão da poesia como um produto artístico. É claro que nunca vai ser com produto como a Coca-Cola, produto como o sabonete. Daí o grande erro das chamadas vanguardas, né? As vanguardas que precisam ser repensadas, né? Que merecem críticas, né? Que precisam ser desconstruídas, né? Ou seja, precisa que se faça uma desconstrução do conceito de vanguarda. E é algo que tem me preocupado muito, não é? Quando eu vejo, por exemplo, né, a grande leitura que eu encontrei da poesia de Rimbaud nos últimos tempos, Rimbaud, que é esse poeta fundamental, não só para a modernidade, mas para a existência, para a continuidade da existência dessa imagem do poeta. Quer dizer, então a grande leitura foi justamente a leitura que se preocupa em dizer que Rimbaud não é um poeta de vanguarda. E por que ele não é um poeta de vanguarda? Que é a leitura que Jacques Rancière faz de Rimbaud, um filósofo francês. Rancière vai dizer que Rimbaud não é de vanguarda porque ele está preso àquela utopia dos poetas de salvar não apenas uma parte, mas as duas partes, né? Salvar o todo, salvar o corpo e a alma, né? No caso, né? Então, salvar as vozes e os corpos, né? A voz que vem da alma e os corpos, né? Que evidentemente são as moradas, né? Dessas vozes, né? Tá certo? E Rimbaud, um poeta super sensível e que tem também essa racionalidade. Todo grande poeta, enfim, né, tem essa... Na verdade, o que os grandes poetas conseguem é justamente uma harmonia entre esse sopro, né, que é a inspiração, e a racionalidade ao colocar isso no papel, ao colocar esse sopro no papel. Mas eu passo a palavra para o colega. Ele faz suplemento literário, onde que eu vi sobre Rimbaud, e espero ver mais autores também, assim que eu puder lê-los, né? Mas a gente está falando de luz aqui, né? A gente está falando de luz, e eu lembro bem duas pessoas que falam sobre luz. Uma, Renato Russo, que tudo bem com o Renato Russo, né? Ele fala que o escuro também faz parte. E depois um padre que eu cheguei assim, eu não queria ficar calado com ele, né? E então eu comuniquei com ele assim, né? E ele falou assim para mim, puxa, mas não foi a resposta do meu coração não, né? Ele falou e eu levei isso. Ele falou assim, o ser humano só é bom quando está dormindo. A discussão da construção poética ela não se esgota. Quer dizer, a gente vem fazendo há anos e anos, são diversos congressos, e é interessante, a gente propõe uma discussão, propõe um tempo, mas as pessoas realmente ficam inibidas. Mas o exercício do psicopoética é realmente propor também essa desinibição com a linguagem, propor que as pessoas venham interagir, mas é a partir de diversas outras
aquecimentos que as pessoas despertam, e quando o tempo já vai se esgotando é que realmente as pessoas se tocam. Mas eu acho que o proposto está, quer dizer, nós avançamos, né, a partir de cada posição, de cada colega aqui na mesa, cada um com a sua construção, com o seu olhar, a partir do seu fazer poético, né, do seu fazer pessoa dentro da existência humana, que é esse exercício de vida e poesia. Eu acho que cada um cumpriu o seu papel, e eu gostaria de agradecer individualmente cada um e abraçá-los aqui em nome da Secretaria de Cultura e da nossa secretária Yara Souto, que está ali, né? E convidá-los para estarem nos prestigiando até o final da programação. Amanhã prossegue a partir das 10 da manhã no Mercado, Poesia no Mercado, espetáculo, recital, música e lançamento de livro, tá? No Mercado às 10 horas da manhã, com 40 companheiros participando amanhã no Mercado, durante a feira, muito legal. E depois aqui às 16 horas teremos teatro infantil com o grupo Brincando de Brincar, o grupo Fibra, com o espetáculo Brincando de Brincar, com a entrada franca. Venham, tragam as crianças. E a partir das 20 horas, lançamentos, performances, música, dança e poesia. Teremos o lançamento do livro A Carne das Palavras, da Ellen Queiroz, que já chegou, está ali, nossa companheira de Carangola, a Ellen Queiroz. Setembros para Julho, do Dário Teixeira Cotrim, nosso companheiro Cotrim, de Guanambi, mora aqui. O outro lado de mim, da Udila Placência, também de São Paulo, que já se encontra aí, né? E teremos algumas performances. O Meu Refrigerador Não Funciona, do Igor Xavier e Alessandro Oliveira. O Milagre da Amiga, de Gilberto Gim, com Afrânio Botelho e companhia Birra Vioral. Banda Protestantes tocando, Eltomar Santoro, Jonathan Toledo e Norberto Rodrigues. Vocês estão todos convidados a continuarem nos prestigiando, compartilhando, e a programação é toda gratuita. Um beijo e boa noite. Fica decretado Imperdível, o Grupo Fibra tem